Tudo bem? Podemos começar. Johnny, obrigado mais uma vez por sua disposição e por nos presentear aí com essa série. E passo a bola para você, então. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado por todo empenho que vocês têm me dado. Olá, boa noite. Meu nome é Johnny, como acabaram de citar. Só antes de começar, eu queria fazer uma oração, só para a gente sintonizar um pouco aqui. Senhor Deus, obrigado por tudo estarmos aqui hoje reunidos. Possamos ter um aprendizado da sua palavra, Pai. Que o Senhor possa me guiar para poder orientar as pessoas conforme o Senhor mesmo tem me orientado. A hora eu te grato. Amém. Uma oração bem simples. Então, antes da gente começar, eu só queria explicar um pouquinho por que eu decidi fazer essa aula. Como vocês ouviram, eu estudo hebraico na USP e aprendo várias coisas. Só que eu nunca tinha visto de uma forma muito prática os meus aprendizados, porque, vamos lá, você estuda hebraico, você vê coisas legais na Bíblia, etc e tal, mas eu acho muito importante aprender não só para mim, mas aprender a compartilhar a minha informação. E eu acho que a sensação que me motivou a querer compartilhar aqui foi da minha grande felicidade, que eu descobri nesses últimos semestres um conflito interno meu que era muito forte entre a minha razão e a minha fé. Porque cursando o meu curso, obviamente a universidade é uma instituição laica, frequentemente existe a questão da fé no meio da era do ceticismo, da ciência e etc. e tal. E eu tenho bases muito científicas, etc. e tal. Então sempre teve esse conflito interno para mim. Mas eu fiquei muito satisfeito, porque eu fiz essa disciplina de Bíblia, História e Memória com o professor Marcelo Reide, do Departamento de História Antiga da Universidade de São Paulo, e foi incrível, porque basicamente, eu, um professor ateu, o ponto de vista que a gente teve da nossa disciplina foi um ponto de vista ateu, e eu tinha que elaborar trabalhos, assim, tive que ler uma bibliografia de uns 12 livros, um negócio todo em inglês e espanhol, um negócio assim, foi um pesadelo. Mas no final do meu semestre, eu estava com medo, só que quando eu fui defender meu trabalho, eu tinha que fazer uma tese no final, né? Eu fiquei com medo, porque, eu sou cristão, eu não vou meter pau na Bíblia como provavelmente todo mundo está fazendo. E eu não fiz isso. Eu fui lá e eu redigi o meu trabalho, seguindo os critérios que ele deu, e no final eu fui aprovado com uma nota de 9,8 numa disciplina muito difícil. Eu me senti muito feliz, porque a forma que eu percebi é que você pode criar um diálogo entre a fé e a ciência que ele não é dicotômico, não é um lado de oposições. Você não está querendo uma coisa ou outra. Você pode ter as duas coisas. E o meu diálogo que eu criei nesse meu trabalho me ensinou isso. Então, eu queria compartilhar um pouco isso, que o ponto de vista que eu vou trazer aqui é um pouco menos espiritualizado, não é uma perspectiva assim muito, como posso falar, de análise do texto bíblico, é mais sobre as coisas externas em relação à Bíblia que agregam ao conhecimento dela. Então, acho que basicamente o motivo pelo qual eu decidi fazer essa aula, que eu acho importante esclarecer. Então, eu acho que eu vou compartilhar aqui minha tela, só para já começar. Só deixa eu... vocês estão vendo, né? Sim, Vocês conseguem ver? Sim. Obrigado. Então, essa nossa série, Arqueologia à Bíblia. No caso, o nosso primeiro tópico é Desenterrando a Verdade. E o que vamos estudar aqui é o que nós sabemos, afinal, sobre o livro que é a Bíblia e o que nós sabemos sobre esse livro. O que nós vamos aprender hoje? Descobriremos o que é arqueologia e como é o trabalho de um arqueólogo. Veremos a história da arqueologia em relação à Bíblia e alguns achados que confirmam o conteúdo das Sagradas Escrituras. Aplicaremos o método arqueológico para descobrir como são datados os períodos bíblicos, por exemplo, o Êxodo. Então, basicamente, o que a gente vai ver o que é arqueologia, o que não é arqueologia, e a gente vai ver evidências de que comprovam as passagens bíblicas. E no final das contas, no finalzinho, a gente vai entender mais ou menos como a gente sabe quando a gente pega aquelas Bíblias comentadas e tem a data das coisas, como é datado essas coisas. A gente vai fazer uma dataçãozinha dessa, que é um exercício bem simplesinho. Então, basicamente é isso.
Primeiro, vamos começar com algumas introduções, conceitos básicos, porque eu acho importante fazer isso. O interesse em arqueologia bíblica cresceu muito nos últimos anos. Há diversos documentários, filmes, programas de televisão que vêm abordando o assunto com uma história do Êxodo, do dilúvio, a vida de Paulo, tem filmes, tem todo tipo de sorte de coisa que você procurar, você vai encontrar sobre esse assunto. Mas aqui é importante separar aquilo que é midiático, sensacionalista, daquilo que é fato conhecido, porque muitos desses documentários, às vezes, eles vão com informações que são baseadas no enredo. O filme, às vezes, tem licença poética e não tem muito a ver com a realidade. A principal forma de averiguar se uma informação é legítima é uma consulta à Bíblia. Nós devemos realmente consultar o livro antes da gente pesquisar em qualquer outro lugar. Mas a arqueologia também pode contribuir muito para o nosso entendimento do passado, porque tem coisas que acontecem na Bíblia que não fala na Bíblia, ou que acontece entre as passagens da Bíblia. Por que a arqueologia seria importante para os cristãos? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, porque afinal, por que assistir essa aula? Ela pode nos animar e saciar as nossas dúvidas, porque dúvida todo mundo tem, no final das contas, no sentido de que a gente não sabe como eram as coisas na época, então, como era? Ela é importante para comprovar ao mundo os acontecimentos bíblicos, porque essa questão é muito comum, principalmente hoje em dia. Se a Bíblia realmente fala a verdade, etc. e tal. Ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre a Bíblia, uma vez que compreender sobre a história dos povos antigos pode nos ajudar a entender o que de fato fala a Bíblia. Entendendo mais um contexto local, a gente consegue ter uma maior clareza, às vezes, de uma passagem. Mas, uma parte do tempo, já adianto que isso não é essencial e a gente consegue entender a Bíblia sem precisar da arqueologia. A arqueologia ela não é uma coisa muito assim, ela não é essencial. Mas ela não deve ser espiritualizada. A arqueologia é uma ciência e, como toda ciência, sua preocupação são os fatos. Se confirma ou nega a Bíblia, deve ser por consequência, não por finalidade. Como assim? Se você já deve ter lido algum autor, ou ouvido falar de alguém, ou ouvido uma pregação, em que as pessoas pegam, por exemplo, as passagens, sei lá, estudos arqueológicos e comprovam a Bíblia. Sim, é o que nós vamos fazer parte aqui. Mas nessa não é a finalidade dela, porque há arqueólogos que, como eu disse, são laicos e são ateus, e que vão ter argumentos completamente distantes da verdade bíblica. Como eu mesmo eu falei por mim mesmo, meus próprios estudos, não necessariamente isso é verdade, o que eu estou argumentando, mas é um posicionamento possível, de acordo que não é o propósito dela isso. Outra coisa é, que eu acho que é um dos pontos importantes de ressaltar, que o conhecimento arqueológico, por si só, é insuficiente para gerar fé salvífica. Mesmo que você convença alguém sobre a veracidade da história da Bíblia, isso não quer dizer que ela está mais próxima de conhecer a verdade da Bíblia, a verdade bíblica. Como assim? É que, às vezes, a gente tem um pensamento meio pernicioso de pensar o seguinte: olha, se a gente provar que a Bíblia ela aconteceu de verdade, que as pessoas existiram, etc. e tal, vai todo mundo acreditar em Jesus Cristo, vai todo mundo mudar de caráter e glória a Deus nas alturas. Isso é bom, como eu falei, tem partes positivas, isso ajuda as pessoas, às vezes a incredulidade das pessoas pode ser ajudada com a arqueologia. Não estou dizendo que isso não pode fazer parte do processo de conversão de alguém. O que eu estou dizendo é que a gente não deve pensar que é só isso, porque frequentemente também, o que eu percebo, até do meu caráter, eu posso ser sincero aqui, é que a gente pega esses assuntos mais teológicos e científicos e começa a debater com as pessoas, e isso não leva frequentemente a nada. Então, acho que é importante a gente saber uma hora e local e o que é mais importante e o que é menos importante. Ela não prova a palavra de Deus na arqueologia, ela apenas confirma. Como assim? Prova é uma coisa inequívoca e conceitual, mas a salvação vem pela fé. Se é pela fé, na última instância, não está lá, assim, Deus encarnado, vivo na nossa frente, como se fosse evidência científica, metodológica, empírica. Então, é o máximo que ela faz é comprovar o que a gente já imaginava. Importante, mas nem tanto. A arqueologia é uma ciência relativamente nova. Alguns autores só consideram sua existência a partir do século XX. A gente já vai voltar nessa parte. O que existia antes eram antiquaristas. Antiquaristas eram as pessoas que guardavam velharia. Tipo, sei lá, tem essas moedas do Império Romano, ou sei lá o que da vida. As pessoas guardavam coisas velhas e sempre teve pessoas que guardam coisas velhas.
O interesse no passado da Bíblia é fruto da nossa época. Antes do século XVII, XVIII, era escasso o interesse no assunto. Todos pressupõem que a Bíblia falava a verdade. Hoje ocorre o oposto, temos que provar que ela fala a verdade. Antigamente a arqueologia bíblica era completamente desnecessária. Ninguém precisa saber onde Abraão morreu. Se a Bíblia diz que Abraão morreu, ele está enterrado em algum lugar, não sei onde é, mas antigamente era como se pensava. Mas conforme o iluminismo foi chegando, que não é necessariamente uma coisa ruim, já adianto, e as pessoas foram repensando as coisas e sendo críticas sobre a realidade em que a gente vive, foi criado esse questionamento de será que a Bíblia é verdade? Quando fazia parte já de um contexto tradicional em que todas as pessoas já estavam convencidas disso. Então é uma coisa do nosso século. Mas afinal, o que é arqueologia? Uma definição que eu gosto é a seguinte: é a ciência que trata das culturas e civilizações antigas e desaparecidas, estudando-as por meio de artefatos, fósseis, habitações, monumentos e outros testemunhos materiais que delas restaram. Quer dizer, é a ciência que vai estudar as civilizações antigas, vai ver pergaminhos, pedaços de pedra, cerâmicas antigas, pedaços de flecha, etc. e tal, e vai examinar tentando entender o que aconteceu naquela região. O que não é arqueologia? A arqueologia não estuda dinossauros. O estudo das espécies de períodos passados é a paleontologia. Se você ver, filme Jurassic Park, às vezes fala arqueólogo. Às vezes fala. E não, arqueólogos não estudam dinossauros, porque isso é uma questão biológica. Os dinossauros têm lá, é outra coisa. Aqui é uma questão social, entendeu? E cultural. Um lado tem a questão da biologia, que é a paleontologia, e outro lado tem a questão social. Então, nada de dinossauros a gente vai ver aqui. A arqueologia não é uma aventura. A gente também, outra ideia que a gente tem muito é a ideia do cinema, que a gente vê aqui, que a primeira coisa que a gente pensou no arqueólogo, a gente pensou um cara de chapéu, uma tocha na mão e um chicote, que é quem? Indiana Jones. Ou o filme da Múmia, por exemplo, que é legal, eu gosto particularmente. Nada contra, acho que é muito um filme de ação muito bem boladinho, mas não tem nada a ver com arqueologia. Na verdade, tem, mas vocês vão entender daqui a pouco, porque isso faz parte do começo da arqueologia, mas não da ciência arqueológica. Que a arqueologia, na verdade, é um trabalho científico. Não é uma coisa que você entra numa tumba antiga e você vai ver uma múmia desenterrada. São horas e horas e horas no chão, com um pincelzinho, limpando a terra, procurando algum pedaço de cerâmica que parece uma pedra, para depois você botar no microscópio e você ficar analisando aquele negócio por semanas, meses, anos, décadas. É um pouco menos assim aventureiro, místico da vida. Parte 2. Eu vou fazer um panorama histórico sobre a história da Bíblia, da arqueologia agora, especificamente a arqueologia da Bíblia, só para vocês entenderem um pouco mais, de uma forma um pouco mais aplicada. Mas primeiro a gente vai entender onde a gente está se localizado. Para falar de arqueologia bíblica, como está escrito aqui, é um ramo dos estudos do Oriente Médio. Os acontecimentos bíblicos de maior importância ocorreram nessa região. Tem acontecimentos bíblicos que aconteceram fora, mas perto das ilhas gregas, etc. e tal, mundo helênico, mas eles são a maioria porque representa a menor parte da história bíblica. A maior parte da história bíblica se concentra no Oriente Médio. O Oriente Médio sofreu muitas conquistas e conquistas se trataram de uma rota comercial. É um lugar que antigamente as pessoas usavam para a fronteira entre vocês vão ver no mapa, entre a Europa e a Ásia, e era usada para comércio, trocar de um lugar para o outro, com pedágio. Aí precisa entender uma metáfora para entender como ganhava dinheiro naquela região. Mas com as navegações, o território perdeu muito da sua importância, porque todo mundo ia a pé. Até uns 1000 anos atrás, as pessoas iam a pé da Ásia até a Europa. Mas depois, com as navegações, não tinha mais, porque ia a pé. Então não tinha mais porque passar no Oriente Médio. Então o lugar foi perdendo importância lentamente, até às vezes beirar esquecimento. Literalmente ninguém nem lembrar que existia. Esse no mapa é o Oriente Médio. Tá vendo o círculo preto? E esse especificamente está nesse pontinho ali em branco, escrito ali mais ou menos amarelo, escrito Israel. Quase, não dá nem para ver direito. Isso basicamente é Israel. A arqueologia bíblica ela se estende um pouco mais, porque a história da Bíblia não se restringe a Israel. Ela vai até o Egito, ela vai até a Síria, a Babilônia, no caso aqui o Iraque, a Arábia Saudita, a Síria, etc. e tal. Mas é basicamente isso. Então, mas quando começou esse interesse na arqueologia bíblica?
Ela começa basicamente lá com Napoleão. Quando ele visitou o Egito. Não sei se você sabe, mas Napoleão visitou o Egito. Ele era um cara muito da hora com questão de viajar. Na época, o Egito era tomado pelo antigo Império Otomano. Foi um dos maiores impérios do mundo. Alguns dizem que o maior de todos. Ele ficou fascinado com o que ele viu lá e deixou diplomatas para explorar a região. Eu vou explicar. Hoje em dia, a gente pensa no diplomata, a gente pensa num cara com, sei lá, uma cartola na cabeça, que vai lá e vai ficar negociando a paz, etc. e tal. Nessa época era um pouco diferente. Basicamente, os franceses chegaram lá, deixaram uma meia dúzia de cara lá com os líderes da época, falando assim: olha, vou largar esse cara aqui, porque eles não sabem, vão negociar pela França pra gente. Mas eles não faziam nada, na verdade. Eles ficavam lá no país espionando. Tudo que eles faziam era tipo, ver o que o outro país estava fazendo e mandando cartas para a França, ver quais eram as riquezas naturais, ver o que a movimentação geopolítica. Eles não estavam lá para nada, além dos interesses, defender os interesses da França. E no caso, especificamente aqui, era para buscar itens raros, tipo, porque o Egito e as outras regiões do Oriente Médio, elas têm coisas enterradas, porque teve impérios antigos, as coisas são de ouro. E até hoje, a França ela detém muito do tesouro egípcio. E tem uma questão política sobre isso, porque eles enterraram, mas não era deles, porque estavam no Egito. Mas, enfim... esses homens fizeram as primeiras escavações na região e descobriram artefatos importantes, como a Pedra de Roseta, já vou falar dela. Mas eles não tinham real interesse em história. Seu único interesse era obter relíquias, que é o que eu falei. Eles só tinham interesse em encontrar quinquilharia. Quinquilharia exótica, de preferência. Vou dar um exemplo. Essa aqui é uma fotografia da tumba do faraó Sete, que foi descoberta nessa época, mais ou menos, por um carinha lá, que eu não vou tratar para não perder muito tempo. O que eles faziam, no final das contas? Eles pegavam as coisas da tumba, ou imitavam e faziam gravuras, levavam lá para a França e colocavam nessas formas assim e deixavam todo mundo visitar. Faziam um museu, literalmente faziam um museu. Aí as pessoas ficavam fascinadas com a cultura antiga, etc. e tal. E basicamente era um propósito que eles faziam era isso, e vender coisa que era de ouro. O que não é de ouro, basicamente, servia para isso. Essa é a Pedra de Roseta. Ela não tem muito a ver com a Bíblia diretamente, mas eu acho muito importante falar dela, porque ela é um dos itens arqueológicos mais importantes da história. Por quê? Porque essa pedra ela tem inscrições antigas, como você pode ver, dá para ver que ela não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas ela tem alguns escritozinhos. Não dá para ler, mas por causa da distância, mas dá para ver que ela é riscada. E o que está escrito nela, no final das contas? Ela tem uma parte em que o mesmo texto que ela está escrito em 3 diferentes idiomas. Em grego, que é um idioma plenamente conhecido, eu estudo grego na Universidade de São Paulo, e é um idioma que se conhece há muito tempo, nunca foi esquecido. Até os romanos já falavam grego, depois os romanos manteram uma cultura de falar grego. Grego nunca foi um idioma desaparecido. Tem um egípcio tardio, quer dizer, que é um egípcio um pouco depois digamos assim, intermediando no período, digamos, entre Jesus e antes dele, e o egípcio antigo, que é aquela coisa dos faraós, pirâmides, etc. e tal. Isso é muito importante, porque basicamente isso permitiu que os arqueólogos lessem os pergaminhos, tudo que eles encontravam lá no Egito, o que eles estavam procurando, entendeu? E é por isso, na verdade, por causa dessa pedra, e quando você vê um filme de arqueólogo, você vê Indiana Jones, você vê aquele filme da Múmia, tá todo mundo no Egito. Por quê? Porque o Egito foi uma das primeiras regiões em que você conseguiu decifrar uma língua morta. Então, quando você fez isso, houve a gente consegue agora ver o passado. E teve egiptomania, até o termo para isso, é que as pessoas ficaram obcecadas pelo Egito, porque o Egito, eu vou falar isso em outra aula, ele teve muitos pergaminhos que foram guardados, os papiros foram reservados por causa do clima. Então tinha muito mais informação sobre no mundo antigo do nada. Então é por isso que a gente fala muito em Egito, quando a gente pensa em história, etc. e tal. Muita capa de história do ensino médio, se vocês já tiveram, tem uma pirâmide lá na frente. Por quê? Porque por causa disso, porque o Egito ele ensina muito no passado, porque é por causa da Pedra de Roseta em que a gente aprendeu a falar egípcio a partir dela. Enfim, continuando. Mas vamos voltar para a Bíblia. A Palestina, que é a região de Israel, mais ou menos,
que por causa dos romanos rebatizaram Israel com o território da Palestina e depois ficou com esse nome. Ela foi o interesse que até então a gente está falando do Egito. Aqui, voltando para Israel, o interesse basicamente começa com esse cara chamado Edward Robson, em 1938. Ele era um ministro de uma igreja americana. Ele partiu lá para o Oriente Médio com seu amigo missionário Lee Smith, que falava árabe com a intenção de identificar os locais bíblicos. Com apenas uma bússola, uns poucos mapas, uma Bíblia em inglês e outra em hebraico, ele mapearam a região da Palestina. Apesar de não serem os primeiros, foram os primeiros a obter mais êxito em identificar lugares como Monte Jezreel, Monte Megido, também chamado de Amargedon. A gente vai falar deles daquelas que no próximo slide ou não. Mas não chegaram a descobrir Nínive, que é um lugar importante. Guardem esse nome, que eu vou falar daqui a pouco também. Pois nenhuma das referências bíblicas persistiu até a sua época. Eles estavam procurando por Nínive, saíram procurando por Nínive, mas não encontraram. Fizeram um monte de coisa legal, mas não encontraram o que eles estavam procurando. Enfim. Esse aqui é o Vale do Monte Jezreel e esse é o tal do Armagedon. Se vocês já ouviram a palavra Armagedon, vocês provavelmente já pensaram em Apocalipse, aquela coisa tipo o Armagedon, o fim do mundo, fogo do céu, etc. e tal. Aquele filme, tem até um filme chamado Armagedon, que é aquele filme de desastre natural. Vou começar pelo Monte Jezreel só porque ela está na ordemzinha aqui. O Monte Jezreel é um monte que é um vale, na verdade, porque tem um monte e tem o restante que é o vale. Então, tem um monte que batizou o vale. Porque é uma questão de relevo. O monte faz assim, o restante que está embaixo dele é o vale dele. Ele foi usado para alguns lugares, para alguns conflitos. Se eu não me engano, foi um de Josué, mas esse eu esqueci de colocar, eu peço perdão por isso. E também, por exemplo, nesse conflito em que Davi, lá no período da monarquia, ainda acho que no reinado do rei Saul, vai lutar lá com os filisteus. Ele é proibido pelo general, acho, Aquis, e ele não é permitido lutar. Mas tem esse combate lá, e esse nome do lugar é Monte Jezreel. Até então, ele é um monte sagrado, até para alguns povos assim da região. E o outro, que é o outro lugar também que eles identificaram, é o tal do Amargedon. Aqui eu vou estar explicando o contexto, né? Que, como está aqui, é de uma escritura lá em Apocalipse, a principal citação dele, né? É que é muito vinculada ao longo da história. O texto de Apocalipse é um texto muito vinculado à ideia de fim do mundo, enfim, foi muito utilizado para essa finalidade. Hoje em dia há interpretações diferentes e tal, mas historicamente falando, tinha-se essa concepção de que o Apocalipse estava falando do fim dos tempos, etc. e tal. E o Armagedon seria, por exemplo, um dos sinais de quando isso acontece. Quer dizer, como está escrito aqui. Então, os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, que é, em hebraico, Armagedon. Quer dizer, Ar, em hebraico, quer dizer monte. E aí vem aqui Megido. Em português você fala Monte Megido. Aí fica Ar, Megido, Armagedon. Então, Armagedon quer dizer Monte Megido. Se a gente fala Monte Armagedon, é pleonasmo, porque é Monte Megido. Então, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem que é um local real, etc. e tal, e foi identificado nessa época. Em busca de Nínive. Em 1842, a França enviou Paul-Émile Botta como cônsul, lembre-se do que eu falei, tem essa conotação, para procurar por Nínive uma missão secreta. Ele era muito cônsul para procurar coisas no país dos outros, assim. Mas vamos lá. Por muitos meses, ele escavou sem direção. Porque você fala, acha Nínive aí. É tipo... O que você faz na sua vida? É difícil, né, gente? E foi muito frustrante para ele no começo. E seria frustrante para qualquer um. Mas até que um aldeão mostrou para ele uma parede religiosa bem aleatória que ele foi escavar. Num livro que eu li a respeito disso, não dá muitos detalhes, parece bem aleatório mesmo, bem desesperado mesmo. Tipo, vem um fulano da vida e fala, tem uma parede aqui, eu quero que você escave isso. E o cara vai lá, porque ele já está meio doido da vida, que não sabe o que fazer. E ele vai lá e escava.
Com alguns dias de escavação, ele encontrou algumas antigas esculturas de calcário, que eram umas esculturas de leão meio alados, que são chamados lamaço, que é da cultura babilônica, mas não se pode com esse detalhe. Ele voltou lá para a França e recebeu permissão para escavar o lugar, porque ele falou que era Nínive. Esse é Nínive, sem dúvida é Nínive. E contratou 300 homens para essa missão. E foi lá escavando. 300 homens, isso é muita pessoa, gente. E teve um certo problema nessa época, porque estava tão louco para encontrar essa Nínive, que ele foi cavando, e ele foi ultrapassando tudo que tinha de importante no caminho. Então, ele mais fez estrago do que ajudou alguma coisa, porque ele... quando você cava, assim, eu vou falar isso depois, vocês vão entender melhor, quando você cava cautelosamente, você quebra os artefatos arqueológicos. E ele fez isso. Então, ele não é muito bonzinho na história. Mas reviravolta. Posteriormente, descobriu-se que a escavação de Poemi-Botá, na verdade, é do Sharukin, o palácio do rei Assírio Sargon. Não importa muito quem é esse cara, é só para vocês saberem que ele existiu. Não se pode culpá-lo, porque ele não tinha condição de ler o que tinha achado. Tipo, se ele achou lá o palácio, as coisinhas lá, mas estava num idioma antigo que ele não sabia ler na época. Mas esse é um exemplo de que o sentido dos achados pode ser completamente revisto de acordo com achados mais recentes. A arqueologia, com toda essência, não é perfeita. Da mesma forma que, frequentemente, a física, a astronomia, etc. e tal, a biologia, estão reatualizando que a ciência é uma progressão continuada, vai em espiral, alguns falam, digamos assim. A mesma forma com a arqueologia. Amanhã, talvez apareça um arqueólogo e fale, olha, veja a evidência máxima de que, sei lá, nunca aconteceu o êxodo. E daqui a 2 semanas encontrar a evidência absoluta que aconteceu o êxodo. É coisa de tipo, pra vocês entenderem. É tudo muito disputado, é tudo muito revisto. Só para vocês verem, essa é a foto da época, Palácio de Dussaku, montado por Poemi-Botá. E se quando vocês pensarem em palácio, vocês pensaram no palácio da Disney, provavelmente, com aqueles castelos e aquelas torres lindas, maravilhosas. Mas depois de quase 2000 anos, não tem pedra que fique sobre pedra, né, gente? Aí eles encontraram esse negócio assim, meio enterrado, que é esse portal, e tem lá umas coisas lá dentro, mas não é exatamente o castelo da Disney, sem contar as proporções, que os palácios eram bem menores, até porque as casas eram bem menores antigamente. Mas basicamente é isso, a foto é bem evidente. Em 1848, Austen Layard começou suas próprias escavações em outra região. Encontrou em um só dia o palácio do rei Ashurnazirpal, dessa época aí, e do rei Ejadon. Foi o único arqueólogo, até hoje, a encontrar 2 palácios em menos de 24 horas. Tipo, o cara foi tipo você encontrar 2 vezes, sei lá, a guerra na loteria 2 vezes. Quantidade de palácios que existem não encontrados assim, são menos do que pessoas que ganharam na loteria. Então, a comparação é válida. Ele encontrou a Biblioteca Real com mais de 2.000 tabelas de argila. Muito importantes as tabelas de argila, porque em outra aula eu vou voltar neles, porque muitos deles falam sobre personagens da Bíblia. Mas não nesse momento. Nesse momento eu não vou focar neles, porque vai ficar muita informação. E também identificou um texto antigo chamado Enuma Elish, que eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Essa é a construção, é uma construção moderna, turística, só para as pessoas verem como seriam os portões de Nínive na época. Porque atualmente ela tá escavação, sabe? Não é um negócio muito visual, assim, não dá para entender muito, mas só para vocês entenderem mais ou menos como era na época. Essa seria a primeira visão que as pessoas veriam quando viam Nínive, uma muralha e um portão. Por que Nínive é tão importante? O texto bíblico cita várias localidades, mas Nínive é uma das poucas que recorre em vários dos seus livros, e ela recorre com o mesmo nome. Porque algumas vezes muda de nome, dependendo da escritura, mas porque os lugares mudam de nome. Mas, enfim. É local a primeira em Gênesis, após o episódio do dilúvio. A profecia de Jonas era para Nínive. Vocês já leram Jonas, o carinha famoso Jonas e a baleia, e vai lá, e tem uma profecia. Um livro muito inspirador, eu leria se fosse vocês.
E Nínive era a capital do Império Assírio no tempo da monarquia. Essa aqui tem várias escrituras, que os reis assírios, e essa escritura especificamente falando, mostra o momento em que o rei da época volta de Israel para seu lugar, caso a Síria. Ela era a capital do rei da Síria. Então, é uma escritura muito recorrente, é um lugar muito recorrente. Então, se ela existiu, é uma evidência, novamente, não é prova, é uma evidência de que o texto bíblico está correto, uma vez que aí ele não está falando de lugares fantasiosos. É possível você inventar um lugar e falar dele, não é o caso. Aí vamos para as tábuas do Enuma Elish. Basicamente, essas tábuas, só para vocês ilustrarem, era esse tipo de tábua que eles viam. Era tipo, os assírios e os babilônios eles escreviam em argila. O Enuma Elish é um texto que é importante mencionar, porque não sei se você já ouviu falar, mas tem outros povos que têm lendas que às vezes são comparadas a essa da Bíblia. O Enuma Elish, que é uma epopeia, também um texto ritualístico, etc. e tal, ele tem uma historinha um pouco parecida com a da Bíblia, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não é o foco da aula, que eu poderia fazer uma aula sobre isso, mas não é o foco aqui. Em que, basicamente, é uma história de criação do mundo, em que tem um outro Deus que cria o mundo da forma dele, etc. e tal. Então, tem seus certas formas paralelos da época, que, de certa forma, ajudam a gente a entender como a gente deve ler o texto de Gênesis, porque estão falando de uma cultura mais antiga. Gênesis 1 e outros textos e outra continuação do texto de Gênesis, às vezes é um pouco abstrato, difícil da gente entender, porque não usa uma linguagem da nossa época, um sistema da nossa época. Então, esse texto ele ajuda a gente a entender entender Gênesis e outras coisinhas mais, entenderam basicamente o contexto da sociedade da época, porque, obviamente, os israelitas não estavam sozinhos no meio do mundo e compartilhavam informação. Uma pergunta final. Em 1865, a base britânica na Palestina contratou Charles Warren para mapear Israel. O interesse foi geopolítico. Eles queriam ter uma vantagem geográfica contra o Império Otomano. Ele fez isso por mais de 10 anos. Muitos dos seus companheiros morreram de malária, situações precárias, e foram capturados pelo Império Otomano, porque, adivinha, novamente, ele era um daqueles famosos diplomatas que estavam lá para ajudar o Império Otomano, etc. e negociar a paz, sabe? Assim. Não, ele estava lá literalmente para defender os interesses europeus. O território de Israel moderno, definido pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, foi muito baseado no mapeamento de Warren. Na verdade, tem túneis subterrâneos e coisas assim que tem o nome dele lá, muito comum. Então, quando você vê lá Israel no mapa, muito do espaço que você está vendo foi ele que mapeou. Se ele não tivesse mapeado, a ONU teria chegado e falado, então, mas que território vocês estão falando? Para Israel. É graças a ele que Israel pode falar lá, e teve a questão lá, em 1948, eu acho, da Assembleia da ONU, etc. e tal. Essa é a foto antiga do capitão Charles Warren, sendo presenteado com um livro samaritano de orações por Jacob Shelab, o chefe da comunidade samaritana no Monte Gerizim, que é um monte sagrado, se eu não me engano, dos samaritanos. Nablus, o nome da cidade, 20 de abril de 1867. O Charles Warren, esse cara, ele era aquele cara do rolê que você sai com ele, e ele é o tipo que senta numa cadeira e começa a puxar papo com o garçom. E começa a puxar papo com não sei quem. E daqui a pouco todo mundo conhece ele e ele nem estava lá para isso. Ele teve muitos relacionamentos, ele construiu muitos relacionamentos com as pessoas, inclusive o chefe da comunidade samaritana, porque ele era muito sociável, um cara muito gente boa, sentava lá e ficava lá batendo papo, um cara muito top. E se esforçou muito para conseguir cumprir o trabalho dele. A primeira menção ao nome de Israel. Em 1896, Sir William Petrie, ao investigar o templo mortuário do faraó Merenta, eu não vou falar desse templo mortuário, mas esse é o outro faraó, descobriu uma inscrição comemorativa dos 50 anos de reinado. Esse texto ficou conhecido como a Estela de Israel, pois é o texto mais antigo a mencionar a nação de Israel. Ele corrobora para o entendimento da existência do Êxodo, como veremos a seguir. Eu vou falar exatamente sobre isso agora. Essa é a estela. O que é uma estela? É uma definição meio rasa que eu vou dar aqui, mas é basicamente que vou trazer em outras aulas, mas é só para vocês entenderem. É uma placa
que você senta, você vai lá e você faz ela para você comemorar alguma coisa, uma vitória militar, um aniversário, uma morte, 50 anos do júbilo, etc. e tal. Você faz isso para você fazer uma comemoração. E nessa estela desse faraó chamado Merenta, ele diz basicamente a primeira menção ao nome de Israel. Como vocês podem ver aqui, Israel está devastado, sua semente já não existe. Semente nos casos de descendente, quer dizer, já não tem mais israelenses. Se vocês forem ler, parece que está ao contrário, mas é que na língua semítica, provavelmente essa é uma língua semítica, eu não sei o egípcio antigo, ela lê da esquerda para a direita, e não da direita para a esquerda. O hebraico lê assim. O texto, vou colocar o texto de uma forma mais integral. Essa tradução é minha, tá, gente? Então ela está meio zoadinha. Os grandes estão prostrados, dizendo paz. Nenhum levanta a cabeça entre os 9 arcos. Saqueada é Terrenu, Cat está em paz. Canaã é saqueada com todos os mares. Askelon é conquistado. Gezer é apreendido. Yanoam tornou-se inexistente. Israel está destruído. Só a semente não existe mais, que é o texto que a gente leu anterior. Caru ficou vivo por causa do Egito. Todas as terras juntas estão em paz. Qualquer um que vagou foi dominado. O que quer dizer isso, afinal das contas? Ele está dizendo que esse faraó X, esse faraó Merenta, foi lá e meteu o pau, chutou o pau da barraca. Literalmente, foi lá e conquistou tudo, e foi lá e brilhou a estrela dele, e foi lindo, maravilhoso. Aí você fala, mas a gente lê Êxodo, a gente lembra que não foi bem assim. Isso quer dizer que a Bíblia está errada? Porque isso é uma evidência arqueológica. Ao contrário. É porque uma das coisas que eu aprendi no meu curso é que as coisas podem falar coisas opostas, mas para se confirmarem. Por quê? É uma questão de perspectiva. Pense comigo. Você é um egípcio. Você não é um israelense. Você tem aquele povo que está praguejando sua vida. Ele está literalmente trazendo todo tipo de peste e doença na sua raça. Você não sabe nada sobre Israel. Você só sabe que está acabando com a sua vida. Chega um dia estranho e aquelas pessoas são perseguidas pelo faraó e pelas outras pessoas, né? E pelos outros soldados. E eles não voltam nunca mais. O que aconteceu com eles? Foram exterminados, obviamente falando. É uma perspectiva da história, porque, por um lado, Israel tinha a perspectiva de que eles saíram do Egito por causa do êxodo, por causa de Deus. Os egípcios, que nada sabiam sobre o Deus Israel, vão colocar a responsabilidade deles mesmos. Eles vão falar basicamente que foi por causa da vitória militar de X fulano. Nenhuma das respostas se anula, porque, de certa forma, o Egito conseguiu o que ele queria, se livrar dos israelenses, quando eles não estavam tolerando mais. Então, as duas coisas são opostas, porque de um lado é a vitória, do outro lado é a derrota, mas as duas estão corretas. Então, só continuando. No período da Primeira Guerra Mundial, os arqueólogos deixaram de ser espiões, eles eram realmente espiões, para ser acadêmicos. Com isso, foram criadas técnicas de escavações que são usadas até hoje, além de novas formas de se compreender os achados. Assim, a preocupação da arqueologia deixou de se recuperar artefatos, mas sim de recuperar a história a partir de um método científico, que a gente vai falar daqui a pouco. O nome laico. A mudança metodológica levou a muitos pararem de utilizar o termo arqueologia bíblica, porque a gente não quer mais falar de religião, em favor de arqueologia sírio-palestina. Então, se você às vezes quiser pesquisar sobre arqueologia, sobre da Bíblia, e você não encontrar nada, é porque às vezes é melhor se procurar arqueologia sírio-palestina. Mas já adianto que o que você vai encontrar basicamente são comentários laicos. Contudo, o termo continuou sendo muito empregado até hoje, como eu falei. Isso ocorre porque a Bíblia é a fonte primária do nosso interesse naquela região. A verdade verdadeira, é que se você for para Israel, para você estudar arqueologia, você não está fazendo isso porque você simplesmente quer saber como o antigo israelense, sei lá, comia pão. Você está fazendo isso porque você quer encontrar uma coisa na Bíblia. E quem financia essas investigações, essas universidades, porque no Brasil não é comum isso, porque a maior parte do rendimento das universidades vem do Estado, mas fora do país é muito comum que o dinheiro venha de fontes externas. E as pessoas que financiam isso, elas estão interessadas na Bíblia. Então, quando ela fala que a arqueologia sírio-palestina é hipocrisia, porque, afinal das contas, ele está sendo pago para estudar a Bíblia. Quem fala isso é um arqueólogo que é laico, ele não é cristão, e fala,
o Amon Ben-Tor, e fala: elimine a Bíblia da arqueologia da terra de Israel no segundo e primeiro milênio, antes de Cristo, e você privou de sua alma, porque não tem nada que interesse lá além da Bíblia. Eu vou ser sincero, é o que ele fala. Não tem nada naquela região. Tanto é que passou milhares de anos vazia, porque não tem nada. O lugar é seco, deserto, árido. Parte 3. Um pouco de ciência. A ciência em favor da história. Por que é importante saber sobre um método científico? Que é o que eu vou falar agora aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como o método da arqueologia funciona, para a gente fazer uma análise brevezinha, que eu prometi no final. Matemáticos usam fórmulas, atletas usam o próprio corpo. Mas qual é o instrumento de trabalho do arqueólogo? Se não entendemos os princípios que os arqueólogos seguem, não podemos entender o que eles fazem e estaremos confinados ao eterno estereótipo. O método é o que distingue a ciência do sensacionalismo. Digamos assim, que eu chego e falo, descoberta, Arca de Noé, etc e tal. Descoberta onde? Quando? Como você descobriu isso? Eu encontrei uma caixa, mas como você consegue provar que essa caixa é desse tempo, dessa madeira desse tempo, etc e tal? Tem que ter um método. Não adianta você simplesmente achar coisas. E o método é o que define o que é ciência do que não é ciência. A gente tem que estudar um pouco do método, porque se a gente não entende o método, é achismo. O primeiro método que eu vou falar, que a gente vai usar aqui, é a estratigrafia. Esse é simplérrimo. Nada de mais complicado, mas eu vou simplificar de uma forma que acho que vocês conseguem entender plenamente. A estratigrafia é uma técnica que consiste na análise das camadas do solo e da posição dos seus achados para compreender a cronologia dos eventos, quer dizer, conforme os eventos vão acontecendo. Os geólogos também fazem isso, mas aqui a gente está focando na arqueologia, tá, gente? O princípio é simples. O que é mais antigo tende a ficar embaixo do que é mais novo. É óbvio, você pega uma coisa, conforme as coisas vão aparecendo em cima, o que é antigo está embaixo, o que está novo está em cima. Percebendo-se isso, é possível perceber toda uma trajetória de acontecimentos. Como? Vou mostrar no próximo slide. Esses são os níveis estratigráficos de Tel Kabri, em Israel. A história de um palácio da Era do Bronze II pode ser vista na faixa de terra na forma de vários pisos de gesso com camadas ocupacionais, uma em cima da outra. Tá vendo essa linha branca logo no começo? Isso aqui são pisos de gesso. Então, o que é isso? Em algum momento, a gente pensa em palácio, novamente, vem a ideia do palácio da Disney. Mas o palácio já acabou, sobrou só o piso, ou só um andar de piso que sobreviveu àquele negócio. Isso foi enterrado com o tempo. Ou nem um andar inteiro, só placa do piso. Só que antes desse palácio chegar, já existiam coisas. Outros povos passaram lá e caçaram, e criaram animais, e fizeram outras coisas. Então, embaixo desse palácio, tem cerâmicas, tem outras coisas. Então, por exemplo, se você encontra um jarro aqui, um jarro com alças aqui embaixo, significa que o jarro com alça aqui embaixo é mais velho que o jarro sem alças que está em cima. É simples. Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que o princípio não é muito complicado. A classificação das eras. A partir da estratigrafia, é possível, por exemplo, determinar a ordem dos acontecimentos. Se encontramos 2 cacos de vaso de cerâmica, o que foi encontrado em cima seria mais velho do que foi encontrado embaixo. Se encontramos de forma sistemática, é possível identificar a permanência de um grupo na localidade, onde é determinar as chamadas eras, que é o que eu vou falar agora. Se você encontra muito vaso sem alça numa região, você consegue dizer que, por um determinado momento, todo mundo fazia vaso sem alça. E aí vocês classificam o que é uma era, que é um período em que significa isso? É um período em que as pessoas têm uma cultura comum e fazem as mesmas coisas. Por exemplo, a gente está na era moderna, pós-moderna, alguns dias líquida, etc. e tal. Mas a Idade Média, em que, se você for ver, no futuro, daqui a 1000 anos, sei lá, a gente vai encontrar outras coisas na Idade Média que são abaixo das coisas do nosso povo. E é basicamente isso. Um problema persistente. Só que isso ainda tinha um problema. Por muitos anos, datar um objeto antigo foi uma tarefa árdua, muitas vezes impossível. De fato, antes dos anos 40, os únicos objetos datados eram aqueles que vinham acompanhados de algum dado histórico, como moedas que tinham efígie de imperadores romanos específicos. Se tinha uma moeda com o nome do imperador, você sabia que o imperador estava vivo, porque era da moeda do período do imperador, porque só o imperador ia botar o nome dele naquela moeda. Frequentemente, no entanto, o método empregado era o achismo. Literalmente, você olhava para o negócio e falava, eu acho que é assim, eu acho que não é assim. Isso mudou, obviamente. A radiação. Em 1947, William Lieb descobriu como a passagem do tempo, o carbono 14, um isótopo radioativo instável existente em resíduos orgânicos em decomposição, se desintegra segundo uma velocidade determinada que pode ser cuidadosamente medida.
utilizando o contador Geiger, ele conseguia determinar a idade de artefatos orgânicos números antigos. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é realmente uma questão técnica, mas só para vocês entenderem que a partir de a radiação ela pode ser observada a partir do objeto e você consegue calcular isso usando tipo um aparelho que mede radiação, que é o contador Geiger. A partir disso, a partir de uma seção de achado de cerâmica, a estratigrafia permitia a construção de uma linha do tempo do antigo Israel, quer dizer, vaso sem alça, vaso com alça. Esse é só um exemplo hipotético que eu estou dando. Aí você conseguiu ver como o tempo foi passando naquela região. Só que você não conseguia datar esses vasos. Então, o que aconteceu? Considerando o estilo em comum de acessórios cerâmicas, foi possível distinguir os povos carnitas e israelitas, que é o que eu falei. Você pode distinguir dois povos, porque um fazia vaso com alça ou sem alça, por exemplo, novamente. A partir dos resíduos orgânicos encontrados, como carvão vegetal, foi possível datá-lo com radioatividade. Aí você sabe a data, porque tem comida dentro do vaso, etc. e tal. Mas, enfim. Essa tabela, não sei se vocês conseguem ver bem, aqui eu não vou passar toda ela, é só para vocês entenderem um pouco. Ela fala basicamente dos períodos do Antigo Israel. Então, no começo é o pré-artesanato neolítico, em que não tem política nessa época, as pessoas não têm agricultura. Começa o neolítico, que é o período em que as pessoas têm agricultura. Você sabe, então, é uma era porque você consegue identificar alguma coisa, no caso é a agricultura. A idade do cobre, em que as pessoas começam a fazer coisas com cobre. O começo da idade do bronze é quando começam os carnitas, que é quando eles começam a fazer coisas com bronze. Os israelitas, eles só vão aparecer lá no começo entre o período do bronze e a transição da idade do ferro, em que para de usar bronze e começa a usar ferro fundido, ferro, aço, etc. Que é lá em 1400 a.C., em 1200. O que isso significa? A partir de conclusões da tabela anterior, é possível determinar, em média, o período em que deve ter ocorrido a escravidão israelita e o êxodo. Se considerarmos que os achados apontam para a ausência de indícios dos israelitas na Palestina antes de 1200 a.C., é mais provável que o êxodo tenha ocorrido nesse período, que vou mostrar na próxima tabela. Mesmo que essas não sejam conclusões definitivas, são historicamente verificáveis. Curiosidades: entre 1336 e 1334, morre o faraó Akhenaton, responsável por instaurar um culto monoteísta no Egito, provavelmente por influência dos hebreus, um indício da história de José. Quer dizer, por um determinado momento, o Egito, que sempre foi um povo politeísta, que sempre adorou muitos deuses, do nada virou monoteísta. E é exatamente o período que é anterior ao período da fuga dos israelitas. Então, é muito coincidência, vamos admitir. Então, voltando, é a mesma tabela, mas só para vocês entenderem. Tendo que, no momento, teve a transição entre em Canaã, conforme a gente conta a história da Bíblia, que teve uma conquista, tinham canaanitas. Em determinado momento, a partir dos vasos identificados, não tem mais canaanita, é israelita. Então, significa o quê? Que em algum momento houve uma transição de povos. Os israelitas saíram de algum lugar e entraram ali. Isso comprova o êxodo, de certa forma. Isso é uma evidência para o êxodo. Considerações. O intervalo histórico está de acordo com o intervalo narrado pela Bíblia. Temos, assim, uma evidência de que o texto bíblico está correto. As datas da estela de Merenta, que fala da pessoa dos judeus, que eu falei lá, 1207, vamos voltar lá. Aquela estela que eu falei para vocês que falavam do primeiro menção do nome de Israel, etc. e tal. Qual é a data? 1207. É o período que está marcado aqui, 1400 a 1200. Então, basicamente, é um período em que os israelitas eles mudaram. Óbvio que essa mudança não foi automática. As pessoas não mudam, tipo assim, elas saem de uma terra para outra e do nada, a primeira coisa que elas chegam é vamos quebrar a vaso no chão para mostrar para o futuro que a gente chegou. Demora um tempo para a gente conseguir identificar que a gente está naquela região. Mas é por isso que o período tem esse atraso, que é o que a gente encontrou. Contudo, devemos levar sempre em considerações que as datações da Bíblia são diferentes das datações modernas. Eu vou dar uma aula sobre isso, que é a próxima, explicando um pouco a diferença de datação. Então, se você tentar fazer uma linha do tempo da Bíblia, você vai ter um pouco de dificuldade, talvez não bata muito com essa tabela. E eu vou explicar isso aqui na próxima aula. Continue conosco, se você desejar. Então, final das contas, eu passei um pouco do tempo, mas o que nós aprendemos? A arqueologia é uma ciência que investiga as culturas antigas. Vimos os primeiros indícios da verdade bíblica com a descoberta de Nínive. Foi uma das primeiras coisas que provou para as pessoas que a Bíblia falava a verdade. A referência extra-bíblica mais antiga, a gente viu a referência extra-bíblica mais antiga na estela de Merepá, que aponta para a existência do Êxodo, como eu acabei de falar.
Aprendemos que é possível datar com alguma segurança períodos bíblicos como o Êxodo, mesmo que ainda não sejamos capazes de comprová-los, que é o que você vê, por exemplo, na sua Bíblia Shed, na sua Bíblia Thompson, ou qualquer outro comentário que às vezes você vê na internet ou no YouTube. É assim que, basicamente, a gente sabe que o que aconteceu, aconteceu. E essa é a minha bibliografia, para quem tiver curiosidade. Infelizmente, está tudo em inglês, porque em português a quantidade de material é bastante limitada e, às vezes, um pouco controversa. Eu não recomendo muita coisa em português, na verdade, porque do que eu li, eu achei bastante controverso. Enfim, espero tê-los esclarecido alguns pontos. A aula que vem, a gente vai esclarecer mais alguns, incluindo algumas partes que eu citei aqui. E foi isso. Eu acho que a gente pode abrir para questões agora. Vou parar de compartilhar aqui. Posso falar? Pode? Johnny, antes de qualquer coisa, você é que é o namorado da minha daminha de honra? Não que eu saiba. Eu não tinha essa oportunidade. Ela tinha 3 anos quando foi minha dama de honra, Bia, tudo bem. É que você não me conhece. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Então, eu achei bem interessante você falar sobre essas coisas de datação e do que comprova também o que é real, né? Porque tempos atrás passava-se na televisão, né, que as pessoas tinham descoberto um pedaço da madeira da arca no Monte Moriá, né? E para dar como se eles quisessem comprovar no seguinte da questão da Bíblia em si, né? Também, claro, para vender coisas. E eu achei bem interessante também essa questão de a gente ficar atento, né, daquilo que de fato é descoberto e é comprovado, e de algumas coisas que podem ser invenções, né, criações para tantas coisas que as pessoas podem usar no contexto de igrejas, né? Mas muito obrigado, viu? Aí pelo seu tempo, pelos seus estudos aí e passar esse tempo aqui conosco. Muito obrigado a você. Realmente foi muito estudo. Mas é verdade, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai ver. Há todo tipo de gente, às vezes de má índole, às vezes aí por ignorância, que falam o que vem na cabeça. E a gente tem que ser seletivo, porque se a gente começa... A mensagem do evangelho é baseada na verdade. Se a gente não instaura a verdade como nosso princípio, nós, na verdade, não estamos sendo fiéis ao que a gente prega. Então, acho importante a gente ter em mente isso. A gente sempre tem que nos basear na verdade, não importando muito as nossas opiniões, às vezes. Você até me gerou dúvida, porque um tempo atrás eu fiz um curso de arqueologia bíblica com uma igreja, né? Uhum. Que o James me indicou na época, que é uma igreja de Cristo tradicional, e eu fui fazer um curso de arqueologia bíblica, mas só ligado a Sodoma e Gomorra. Uhum. E aí, fazendo o curso lá de um dia, aí foi comprovado de que descobriram que, de fato, aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi real, né? Dentro do que eles apresentaram para nós durante aquele dia, de todas as descobertas, né? Aí eu fui ouvindo você falando aí, fui gerando aqui várias dúvidas e pensamentos. Mais uma vez, obrigado. É tudo muito controverso, porque, por exemplo, sobre a Arca de Noé, por exemplo, tem um relato de um historiador que eu tive que ler chamado Benjamin Tudela, no século 1100, na Idade Média, em que ele faz viagens, expedições, um livro muito legal, ele mostra toda a viagem dele pela Europa até a Ásia, ele viaja pra caramba a pé, e ele diz que encontrou a Arca de Noé. E tem outros historiadores que falam que encontraram a Arca de Noé na Idade Média. Tem várias pessoas que falam isso. Isso é prova que a Arca de Noé foi encontrada, né? Porque a gente não estava lá para ver o que ele viu, entende? Então, a gente tem que também observar as coisas. Às vezes é uma questão de ponto de vista, da gente entender
até onde a gente pode afirmar as coisas e até onde é duvidoso. Temos que tomar esse cuidado. Enfim, mas é muito encorajador também quando a gente lê coisas do tipo, como eu acabei de ler agora, que são mais assim seguras. Dá muita segurança. Ô, Johnny, obrigado aí por você trazer essas informações para a gente aí. Com certeza você pesquisou muito, né? Mas você que é da área aí de arqueologia, é uma curiosidade, né? Você tem informação sobre a Arca da Aliança? Não. A Arca da Aliança é um texto, se vocês podem perceber na Bíblia, ela desaparece depois de um tempo. Ela está lá, parece muito importante, e depois param-se de mencionar ela. Não se entende o que aconteceu com ela, então é um artefato que é muito, como posso dizer, antigo. Porque a arqueologia, ela, no final das contas, ela vai tentar resgatar a história de uma cultura. Então a gente sempre encontrar detalhes mais gerais. Detalhes objetivos são muito difíceis, tipo, encontrar um artefato, encontrar, sei lá, e provar que X pessoa viveu, que eu acho que, acho que é a próxima aula nossa sobre pessoas, vocês vão descobrir como é difícil provar que uma pessoa existiu. Isso não é só da Bíblia, tá? É para qualquer outra coisa, porque ter algum relato sobre isso. Então, infelizmente, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso pelas coisas que eu li. Tá Infelizmente, bom, ainda obrigado, viu? Obrigado. de nada. Johnny, eu tenho uma pergunta desde criança que eu quero responder, mas eu acho que você pode ser esse cara, né? Que é o seguinte, a minha pergunta é bem simples. Como que acontece dessas cidades serem descobertas? O que aconteceu para elas serem soterradas, coisas assim, né? O que aconteceu? Feijão com arroz. Acontece sempre e continua acontecendo. Se vocês perceberem, a rua de vocês é asfaltada, não é? Só que às vezes quebra um pouco do asfalto, né? Então o que você faz? Você recapeia, vai lá para a prefeitura e passa em cima. Mas se você for desenterrar aquilo, você vai ver várias camadas de asfalto que foram recapeadas. A arqueologia é a mesma coisa. A nossa sociedade não percebe isso porque a gente demole e constrói coisas muito rápido. Mas, ao longo da história, conforme você fazia alguma coisa, digamos, você construiu sua cabana aqui, você morreu. Vai demorar 3, 4 gerações para alguém querer construir uma coisa em cima. Até lá, tudo que eu tinha, que eram as coisas da minha cabana, foram para debaixo da terra. Então, não é um processo assim específico, é um processo natural, que de certa forma acontece até hoje. Tem uma coisa chamada arqueologia moderna, vão tentar resgatar coisas da época da Primeira Guerra, ou mesmo dos anos 90, porque, sei lá, você tinha uma revista que você gostava dos anos 90, não se publica mais ela. Onde ela foi parar? Ela está em algum lugar, sei lá, em alguma casa que, sei lá, não sabemos onde está, abandonada às vezes, e você vai investigar isso. Continua esse processo até hoje. Eu não sei se responde a sua pergunta. Oi, Johnny. Olá. Muito obrigado pela sua aula. Matou muita curiosidade que a gente tinha sobre o que você iria falar. Eu agradeço muito, tá bom? Até a próxima quarta. Até. Tchau. Tchau. Alguma outra pergunta? Johnny, queria te perguntar uma coisa. A série anterior da Escola Bíblica, a gente estava vendo muitas coisas, né, sobre a época de Abraão, né, Isaac, Jacó. E foi num período que o Papa estava visitando aquela região. Eu até vi na TV, né, uma imagem do que seria a cidade de Ur, né? Eu até comentei na Escola Bíblica, né, que é um quarteirão, né, uma coisa muito pequena, muito diferente da ideia que a gente tem de cidade hoje, né? E agora, recentemente, também encontraram mais alguns pedaços, né, de manuscritos lá do Mar Morto, dentro de um cesto que se acredita ser o mais antigo, né, do mundo, coisa e tal. Então, tudo isso, assim, eu fico super interessado, né? Eu queria saber se você tem alguma dica de site ou, sei lá, canal no YouTube que
joga uma luz sobre a arqueologia bíblica, né, que nos ajude a ter uma ideia um pouco mais ampla, né, do que a gente lê, principalmente relativo ao Antigo Testamento, né? Só um comentário aqui sobre os manuscritos do Mar Morto. Eu vou dar a minha terceira aula, vou falar sobre eles, tá? Vou dar o contexto. Eu li um livro sobre isso, e vai estar o contexto histórico. Então, se você está interessado, assista a minha terceira aula. Mas, assim, infelizmente, é uma área que eu tenho um pouco de dificuldade, porque para eu fazer essa aula, os manuais que eu li, eles são um pouco técnicos. Eu só consultei informação técnica. Por exemplo, o manual da NIV, que é a Bíblia que faz a NVI, na verdade, a NVI é uma tradução da NIV, de arqueologia, ela tem, acho que, 1.300 páginas. Eu não li tudo, obviamente falando, mas tudo que eu li é muito técnico. Eu cito os achados aqui, vocês podem procurar livremente na internet, tipo, tudo que eu falei aqui é facilmente encontrado na internet, no sentido de que, a primeira menção é o nome de Israel, você vai encontrar uma coisa na internet sobre isso. Mas eu não consigo dizer isso de uma forma que é disseminada para a população, porque o meu estudo é muito acadêmico, eu não posso citar nada que não seja acadêmico, porque eu fiz um curso da academia, então o meu foco foi muito no que é referenciável. Então eu não sei se eu consigo ajudar com isso. Mas acho que existe sim. Só tome cuidado, porque realmente é o que eu falei. Uma das principais questões que eu tenho, às vezes, é que, às vezes, autores cristãos, eles forçam um pouco a barra para tentar provar alguma coisa que é meio questionável. Que tem um limite da dúvida e tem um limite da certeza. O que eu falei aqui, eu falei o que é certeza e o que é dúvida. A gente encontrou realmente essa estela, a gente sabe da história de Israel, quando os israelenses chegaram na região de Canaã. Isso qualquer arqueólogo, ateu ou não sendo ateu, concorda comigo. Há outras informações que eu poderia ter passado aqui, que elas são mais favoráveis à Bíblia, mas ateus talvez eles não concordem. Então, eu realmente tenho um pouco de ceticismo com isso, mas é da minha parte, porque eu sou um acadêmico, então, enfim. Obrigado, viu, Johnny? Obrigado por tudo que você compartilhou e ansioso aí pelas próximas aulas. Ok. Espero ter ajudado. Alguma outra pergunta, gente? Eu quero te agradecer, Johnny. Que lindo, um jovem tão inteligente falando sobre a Bíblia. Fiquei inspirada a continuar estudando com você. Obrigada. Muito obrigado pelo encorajamento. Boa noite. Boa noite. Johnny, tem uma perguntinha. Talvez você poder trazer um pouquinho mais da sua reflexão, o que você pensa, nessa questão da fé com o eu preciso ver para crer, né? Com as evidências arqueológicas. O que eu estava pensando, só para dar um pouquinho assim e até para você elaborar seu pensamento, ajudar a gente. Por exemplo, quando a gente ouve a mensagem bíblica, antes de tudo, né, a gente é tocado por aquilo mexe com a gente de alguma forma, e a gente aceita aquilo, né? E a gente aceita sem necessariamente conhecer a historicidade dos eventos, né? Será que aquilo realmente aconteceu em determinado tempo, onde foi? Não, a gente aceita aquela mensagem e vai sendo transformada por ela. No entanto, ao longo do tempo, se por algum motivo a gente vem a acreditar que aquilo que a gente acredita não aconteceu na história, talvez isso possa impactar a nossa fé. Porque a gente acredita em personagens históricos, né? Eles foram inseridos lá atrás na linha do tempo e da história e do espaço de alguma maneira. Então, mas como é que a gente encontra um bom equilíbrio entre a minha fé e essa questão do conhecimento da história?
Eu vou dar uma resposta particular, talvez não seja para todo mundo, mas é a minha resposta particular. Pega seu conhecimento e deixa ele de lado. Por que eu estou dando essa resposta? Porque a nossa sociedade, como eu comecei o slide mostrando, o interesse em arqueologia bíblica é uma coisa da nossa sociedade, do nosso tempo, da nossa época, nossa sociedade iluminista, que gosta lá do conhecimento, que é observável, etc. e tal. Mas outras sociedades não tiveram isso e não tem isso. Então, eu não posso dizer, para mim, do meu ponto de vista, isso não é uma resposta humana, é uma resposta pessoal. Tipo, não é todos os seres humanos que vão ter essa dúvida. Isso não vai ser uma coisa que é essencial para a gente pensar. Só que a gente tem... O meu comunicado é esse, porque às vezes a gente tem a impressão de que o fato de eu ter dúvida significa que todas as outras pessoas podem ter e que isso obviamente é questionável, etc. e tal. Mas às vezes é mais uma dúvida minha. E eu falo isso porque eu passei por essa dúvida, porque eu estou na academia, eu tenho que entrar as minhas aulas, os meus professores, eu tenho professores meus, o meu professor Marcelo, que ele é bem de boa com a Bíblia. Ele não é cristão, mas ele é um livro legal. Mas tem um professor meu que mete pau, ele vai lá e eu tenho que ficar metendo pau na Bíblia. E eu, em relação a isso, eu tenho que ter uma conduta, eu estou falando da minha própria resposta emocional a isso, e pensar o seguinte, o que eu tenho visto na minha vida? O que eu tenho observado de importante? Será que isso é evidência? Será que isso não conta como evidência? Será que é só 1 mais 1 igual a 2? É a única forma que o ser humano pode pensar? Será que a experiência humana se limita a gente ser um mero observador de fatos, como se a gente fosse uma calculadora? Eu sinto que isso é muito reducionista, é que a nossa sociedade quer que a gente acredite. Ela quer que você acredite que você só pode confiar em fatos, sendo que ela mesma fala que fatos não existem. Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, que essa é uma dúvida que é imposta pela nossa sociedade, pelo nosso meio de vida, e não uma questão existencial. Então, se a gente quer conseguir a resposta para isso, a gente tem que ter uma resposta em nós mesmos, mas o que eu penso sobre isso, e não o que os outros estão esperando que eu responda. Então, eu sinto que essa é a resposta. Para mim, pelo menos. Obrigado. Obrigado, valeu. Alguma outra pergunta? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Legal, Johnny. Só queria aproveitar, agora que a gente está encerrando, para te agradecer pelo trabalho. A gente está bem animado para as próximas aulas. Eu sei que você fez um trabalho bem interessante e que realmente traz conhecimento, nos instiga a conhecer. Então, realmente, muito obrigado aí pela sua dedicação. Queria desejar uma ótima noite aí a todos e agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Ótima noite para todos mesmo.